Bem-vindo ao quadro Esclarecendo o Idioma. Vamos agora compreender o verbo haver como impessoal. Esclarecendo. O verbo haver, por natureza, é um verbo pessoal, pois eu conjugo em todas as pessoas no presente, no pretérito perfeito, no futuro, seja do indicativo, seja do subjuntivo. Perfeito? Muito bem. Vamos compreender em que situação o verbo haver se apresenta como impessoal. Comigo no quadro. Verbo haver será impessoal nos seguintes casos. Primeiro, quando ele se apresentar no sentido de existir, quando for sinônimo de existir, olha cá, de ocorrer e de acontecer. Deixa-me mudar a cor. Pronto, agora sim, agora fica melhor. Perfeito. Sentido de existir, ocorrer e acontecer. Veja bem, o verbo haver, por excelência, é um verbo transitivo direto. Traduz a mesma ideia. Por isso que ele não vai ter o sujeito, porque ele é transitivo direto. Já o verbo existir, o verbo ocorrer e o verbo acontecer, esses verbos são verbos intransitivos. Logo, o termo passa a ser sujeito. E aí, quando eu uso o verbo haver, por ser transitivo direto, o termo que seria sujeito passa a ser objeto direto. Como? Veja bem, não estou certo, mas havia pelo menos 3 projetos. 3 projetos é o objeto direto do verbo haver. Se eu ponho o verbo existir, aí ficaria, não estou certo, mas existiam pelo menos 3 projetos. Então, se eu ponho o verbo existir, 3 projetos passa a ser sujeito. Esse termo passa a funcionar como sujeito. Como eu usei o verbo haver, passa a funcionar como objeto direto. Se eu utilizar a locução, mesma forma. O verbo fica invariável. Deve haver muitas ligações para o exterior. Deve haver. Se eu colocar o ocorrer, devem ocorrer muitas ligações. Por quê? Muitas ligações com o verbo haver, eu passo a ter um objeto direto. Mas se no lugar do verbo haver eu colocar aqui ocorrer, então veja bem, esse verbo é intransitivo. Então ficaria devem, olha a flexão como seria, devem ocorrer muitas ligações para o exterior. Ponto. Houve muitas reivindicações naquela manifestação. Então vamos cá, apagarei tudo, pronto, limpei. Houve muitas reivindicações. Objeto direto. Se eu colocar no lugar do verbo haver o verbo acontecer é intransitivo. Então ficaria o quê? Se eu colocar, ficaria aconteceram muitas reivindicações. Por quê? Porque o verbo acontecer é um verbo intransitivo. E muitas reivindicações, esse termo passaria a funcionar como sujeito. Mas eu usei o verbo haver no sentido de acontecer. Dessa forma, muitas reivindicações seria o objeto direto e o verbo haver transitivo direto, portanto, invariável. Dessa forma, ele é o quê? Ele é um verbo impessoal. Muito bem. Diante do idioma esclarecido, estou ciente de que você não mais cometerá erro algum. É isso aí.